Vamos receber agora o Romênio Pereira, que é da executiva da presidência do PT e candidato, um dos candidatos à presidência do partido. Muito bem-vindo, Romênio, tudo bem? Rodrigo, é um prazer ser entrevistado por uma mulher. E eu quero, em seu nome, quero prestar uma homenagem à ministra Marina Silva ontem, que sofreu ataques extremamente violentos, desrespeitosos. Então, em seu nome, a todos aqueles e aquelas que nos estão nos assistindo, eu quero prestar uma homenagem. E a você, Renato, eu não sei se eu vou fazer um comentário que eu disse. Eu descobri que você é um santista apaixonado. Então, eu sou cruzeirense, entendeu? Então, assim... Nós estamos numa fase ruim, Romênio. Mas a história nos resgatará. Eu assumo, quando o Santos for jogar em Belo Horizonte, eu vou torcer para que o resultado seja um pouco menor, tá bom, querido? Prazer, estou aqui à disposição. Dri, você quer fazer a primeira pergunta, Romênio? Primeiro, então, já vou com por que o senhor está se candidatando à presidência do PT? Qual que o senhor acha que são os principais desafios do partido? Rodrigo, eu tenho 45 anos que eu sou filiado ao PT. Eu fui candidato a vereador na primeira eleição que o partido disputou em 1982. E eu sou um dirigente que associo muito a direção com a militância. Eu já coloquei os meus pés, a minha relação política, em mais de 1.000 municípios desse país. Então, eu estou colocando meu nome porque acredito que a minha história com o PT me credencia para ser o próximo presidente do partido em todo o país. E também aqui, quem me acompanha dentro do PT, eu sou um forte defensor, por exemplo, que os setoriais do PT, que tenham condições de receber recursos dentro do regulamento, dentro do estatuto, tenha 6%. No último processo só recebeu 2%. E também sou um dos que defendo muito o parlamentar estadual, a deputada e o deputado estadual. Então, por exemplo, quando se distribui o fundo eleitoral, que às vezes o parlamentar estadual recebe só 10%. Então, eu sou uma pessoa que tem uma história com o PT, conheço todos os 27 estados da federação e, no momento, eu ocupo a Secretaria de Relações Internacionais do PT. Então, me sinto com condições de dirigir o partido. Eu sou o único candidato que não é de São Paulo. Eu tenho 3 adversários que são meus amigos, que eu respeito, mas eu quero trazer um pouco da alma de Minas Gerais, um pouco do pão de queijo, da história da boa cachaça, do bom queijo, para essa disputa também em todo o país. E, Romênio, quais são suas críticas à atual direção do PT? Ou você não tem críticas à atual direção do PT? Primeiro, eu preciso assumir que eu sou da direção do PT. Então, eu sou entre aqueles que, naturalmente, eu devo receber várias críticas. Mas eu tenho opiniões, como eu já externei aqui, Renato. Eu acho que a direção nacional do PT precisa aproximar, na minha opinião, mais dos pequenos e médios municípios do Brasil. Se você pegar, Renato, as últimas eleições presidenciais foram decididas nos pequenos municípios desse país. Eu acho que nós temos que ter um olhar muito, muito precioso. E você ser do PT, de um partido de esquerda e progressista no interior, é muito difícil. Você está numa cidade que tem 6.000 habitantes, 8.000 habitantes, que todo mundo se conhece. Então, essa é uma das críticas que eu acho que o PT precisa se aproximar. Segundo, eu já externei aqui, eu acho que nós precisamos fazer uma distribuição mais atendendo um grupo maior de pessoas, sejam homens e mulheres, por exemplo, no fundo eleitoral. Eu sou daqueles que acham que o fundo eleitoral não deve ser destinado simplesmente ao deputado, à deputada federal, ao senador e à senadora. Por isso que eu já estendei minha opinião. E sou daqueles que acham que o PT precisa fazer um movimento mais voltado para os movimentos populares. Eu acho que há um certo, não PT, mas eu acho que o governo, às vezes, tem um olhar muito forte
para a Faria Lima. Eu sou daqueles que defendem que o PT precisa reforçar sua relação com os movimentos populares, com a população negra, com as mulheres, com a juventude, com a população LGBTQIA+. Então, eu mesmo, eu sendo uma pessoa com 65 anos de idade, a minha campanha está muito voltada para essa defesa dentro da minha posição como candidato a presidente. Há um debate hoje muito forte no PT, inclusive o Edinho, que é considerado o favorito para vencer as eleições aí, da principal corrente do partido, né? Ele veio aqui e tratou desse assunto, que é a nova classe trabalhadora, que não está mais, que é uma base que o PT não consegue alcançar, né? Esses meninos do aplicativo, as pessoas do telemarketing, e que tem muito de juventude nesse espaço, Romênio. Como fazer para que o partido consiga articular essa relação com o movimento social e sindical para atrair esses novos agentes, esses novos entrantes, vamos chamar assim? Renato, nós temos 3 milhões de homens e mulheres filiados ao partido. Nós vamos estar fazendo essa disputa do processo de eleições diretas em mais de 4.500 municípios. Eu não conheço outro partido no mundo que tenha esse processo, que o filiado vai ao diretório municipal em Serra da Saudade, em Minas Gerais, que é uma das melhores cidades que tem no país, se não a menor, e vota na sua chapa, no seu presidente, e ele tem o direito de votar na chapa estadual, no presidente, e assim também a nível nacional. Eu acho que nós temos que achar uma forma de buscar essa parcela da sociedade que hoje está fora de uma relação mais próxima com o PT, mas com outros campos progressistas, com o movimento sindical, com os movimentos populares. Nós vamos fazer um debate muito aberto e saber ouvir e conquistar as opiniões desse setor da classe trabalhadora. Eu concordo muito que nós precisamos aproximar muito desse setor. O que eu tenho visto? Por qualquer lugar que a gente anda, eu estive agora em Macapá, estive em Belém, estou em Brasília hoje, estou indo para o Rio, nessa minha candidatura. A gente entra dentro de um Uber, você vê muitas pessoas que formaram em cursos superiores que poderiam estar hoje numa situação financeira tranquila, mas está no Uber, porque perdeu o emprego. Mas nós tivemos uma parcela da sociedade brasileira que não teve essa oportunidade. Então, o nosso partido e o nosso governo tem que ter uma grande preocupação com essa parcela da sociedade, não só buscar inserir na economia brasileira, mas, naturalmente, inserir nos debates que é importante para todo o país, seja ele qual for. E os desafios eleitorais, Romênio, porque a gente tem aí, estamos em 2025, 2026, a aposta é na reeleição do presidente Lula e tem muita preocupação com o Senado. Quais seriam as estratégias para 2026, na sua opinião? Rodrigo, a minha campanha, quem me segue pelas redes sociais, uma das principais plataformas que eu faço na minha candidatura a presidente é a defesa da reeleição do presidente Lula. Nós estamos vivendo, não só o país, um momento muito difícil pelo mundo. Nós estamos vendo aí as guerras que estão sendo colocadas, os genocídios que estão acontecendo. Eu acho que nós precisamos dedicar com mais força à defesa da paz, fazer com mais força a defesa que a comida precisa chegar à população mais pobre desse país, do mundo. E, naturalmente, citando aqui novamente a ministra Marina, uma grande defesa do meio ambiente, que nós estamos vendo a cada dia sendo atacado e a gente sofrendo consequências enormes. Então, assim, a minha prioridade, eu acho que a prioridade do partido e do campo democrático e popular é a reeleição do presidente Lula. Agora, vocês viram o que aconteceu com a Marina ontem. Infelizmente, Dri, nós temos na Câmara e no Senado uma grande presença de homens e homens brancos. Sabe? Nada contra. Mas, assim, nós sabemos, e ali uma grande representação do empresariado da economia brasileira que nem sempre tem o interesse da classe trabalhadora, ou na grande maioria não tem. Então, nós precisamos reeleger o presidente Lula. Vai ser uma eleição muito difícil, eu tenho clareza disso, mas nós temos condições de ganhar as eleições com o presidente Lula e buscar aumentar a nossa bancada, não a bancada do PT,
mas torcer que outros partidos do campo democrático e popular aumentem a sua presença na Câmara e no Senado. O que nós estamos vendo? É uma possibilidade que nós temos que lutar e fazer que isso não aconteça, que a extrema-direita conquiste mais espaço no Senado ou na Câmara. Eu acho que isso vai ser um desastre para o Brasil, e o Brasil, pela importância que tem, que é um país que tem a defesa da democracia, a defesa daquilo que nos leva a acreditar o bem-estar do ser humano, a gente não pode ter um Congresso que joga contra o país, que joga contra a população mais pobre desse país. Você está falando de ampliar bancadas, e ontem, se não me engano foi ontem, o deputado Zé Guimarães fez um chamamento à unidade do campo progressista, falando inclusive de uma federação que incluísse, além de PCdoB e PV e o PT, PDT e PSB. O que o senhor acha disso? Eu sou a favor. Eu acho que assim, se a gente conseguisse fazer uma grande federação, não só o PSB, o PDT, mas eu vejo com bons olhos trazer a Rede, o PSOL. Agora, nós sabemos a realidade de cada partido, de cada campo político nos seus municípios, nos estados. O que nós precisamos é reforçar um programa democrático e popular que o presidente Lula hoje defende, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e a gente ir disputar isso na sociedade, disputar com muita força. E eu acho que o que nós temos que buscar, Renato, a gente ganha eleição para presidente aqui no Brasil, mas quando você entra na Câmara dos Deputados, o campo democrático popular e de esquerda tem 120, 130 parlamentares. Então, a gente acaba, na minha opinião, fica entregue à política do Centrão. Eu acho isso muito ruim. Então, nós temos que avançar. Eu acho que nós temos que colocar mais mulheres, mais juventude, mais pessoas negras para disputar o eleitorado brasileiro. Eu tenho uma opinião, sabe, Dri, que há uma grande parcela do eleitorado que não segue partidos, segue as opiniões e as posições das pessoas que estão disputando eleições. Então, eu espero que o PT e outros partidos do campo democrático popular apresentem novos nomes para que a gente possa ter um resultado melhor em 2026. E, Romênio, o senhor é da Comissão de Relações Exteriores, agora a gente tem essa semana discutindo muito essa questão das sanções que o Eduardo Bolsonaro tem tentado articular nos Estados Unidos contra ministros do Supremo, Paulo Bonet, ou ameaçando até agentes da Polícia Federal, e agora ele é alvo de uma investigação. Como que o PT tem discutido essa situação das sanções? Bom, primeiro, esse é o papel da extrema-direita quando você não aceita o que eles estão fazendo contra o país e contra a democracia. Eles fizeram um atentado contra a democracia no dia 8 de janeiro. Não respeitaram o resultado eleitoral. E até agora, as principais lideranças, as principais cabeças desses movimentos não estão na cadeia. Precisam ser julgados com todo o direito de defesa, mas precisa ser punidos. E aí esse senhor que bate continência, que parece que o país que ele gostaria de ter nascido, ele agora, espero que ele tenha escolhido para viver e morar para sempre, aos Estados Unidos, entendeu? É um amor ao presidente Trump que, assim, talvez ele tenha mais amor ao Trump do que o próprio pai dele, que dirigiu esse partido de uma forma desastrosa por 4 anos. Então, assim, eu acho que a punição tem que vir e as sanções que tentam fazer contra o ministro Moraes, o governo, as instituições democráticas, a justiça, o parlamento, não pode aceitar para que os Estados Unidos achem que é dono do mundo. O Trump, a partir do seu momento que assumiu o governo, ele disse em algumas expressões que o mundo tem que se curvar aos Estados Unidos. Eu vi há pouco o Carlito falando, e posso dizer isso, Dri, que há pouco mais de 20 dias eu estive na Rússia. E o que ele falava, quando a gente vai com o cartão para lá, você tem uma dificuldade enorme. Então, você tem que levar um pouquinho de dinheiro para andar de metrô, coisa assim. Mas a Rússia, eu andei por Moscou, já tive em outras cidades na Rússia, assim, a vida continua normal, correto? Então, assim, não há nenhum país do mundo que deve ditar leis para outras forças políticas. E o Brasil é uma grande força na América Latina e no mundo. E tem o presidente Lula
na minha opinião, e de várias lideranças internacionais, uma das principais lideranças em defesa da democracia, no combate à fome e à miséria, na defesa do meio ambiente e não à guerra. Então, eu acho que, assim, nós temos que ter forte para defender a democracia e defender as instituições que compõem o nosso país. Romênio, o xadrez da eleição presidencial está sendo montado, né? Esses dias eu conversava com o Zé Dirceu, que foi deputado federal, ministro, é um dos grandes construtores do PT, e ele está muito preocupado com a situação em São Paulo e Minas. Ele dizia que se o PT não montar chapas muito fortes com aliados, né, inclusive, para disputar esses estados, pode colocar em risco a eleição presidencial. Afinal de contas, perder por muito em São Paulo e não ganhar Minas, o Nordeste não conseguirá equilibrar isso, né? Foi fundamental ter perdido de pouco em São Paulo para não perder a eleição, por exemplo, e ter ganhado, mesmo que de pouco, em Minas, para não perder a eleição de 2022. Como você vê isso? Que você propõe de alianças nesses estados? Que construções estão sendo feitas, em especial aí na tua terra? Primeiro, Renato, eu falando do meu estado, que é Minas Gerais, há pouco eu disse que, assim, eu tenho o prazer, a alegria de disputar com 3 amigos a presidência do PT. Os 3 são de São Paulo. Então, aqui fala um mineiro, correto? E naturalmente, defendendo o meu estado, que é um estado que tem muito a ver do Brasil, quando tem eleição presidencial, a gente não perde lá. Ganha por pouco, mas ganha. Ou ganha por muito. Para mim, uma das vitórias que mais me alegrou, Renato, foi aquela comemoração do Aécio Neves, já abrindo as suas champanhes, e aí depois chegam os votos do Nordeste. E ele perdeu feio no meu estado, que é Minas Gerais. Então, assim, eu acho que nós temos que montar chapas fortes para o governo. Eu quero até dizer o seguinte: quem puxa voto em cada estado não é o candidato a senador ou a senadora, é o candidato a governador. As pessoas, às vezes, não têm a opinião muito sobre as leis, mas sabe que é o governador que distribui as rendas, etc, etc. Então, assim, nós precisamos ter candidaturas ao governo de homens e mulheres e de várias candidaturas ao Senado, tanto de homens e mulheres, e montar bancadas fortes. Eu acredito, e aí eu dou um resultado eleitoral, por exemplo, em Minas Gerais, nós elegemos praticamente 40 prefeituras. É pouco, mas ganhamos 2 cidades extremamente importantes, inclusive a eleição de 2 mulheres, que é Juiz de Fora, com a Margarida Salomão, e Contagem, com a Marília Campos. Então, assim, São Paulo ganhou 4 prefeituras. E, assim, num estado de 600 e pouco. Então, assim, eu acho que cada um, se você me permite, tem que cuidar do seu espaço. Tem que entregar para o presidente Lula a organização do partido, com os partidos do campo democrático popular, e eu sou a favor que a gente busque aliança ao centro da política brasileira, porque nós não vamos ter, infelizmente, talvez nas próximas eleições, o campo democrático popular com 258 parlamentares. Então, assim, nós estamos construindo, Minas Gerais tem bons nomes, eu prefiro não citar, porque quando você cita o nome, aquela pessoa que não é citada fica não gosta, mas Minas Gerais você pode ter certeza que, como nós fizemos com o Lula, com a presidente Lula, com a presidenta Dilma e agora com o presidente Lula, nós vamos dar uma nova vitória ao presidente Lula nas próximas eleições. Muito bem. É isso, Dri. Mais alguma pergunta, Não, Romênio? tenho que liberar o Romênio. Queria agradecer muitíssimo. Boa sorte aí nesse processo de eleição do PT. E muito obrigada, então, pela entrevista. Eu sei que o senhor tem um voo, então não vou atrasar. Muito... Rodrigo, eu estou à disposição de vocês, quero te agradecer muito, viu, Renato? Eu te agradecer muito. Vou torcer para o Santos estar entre os primeiros Faça times. isso, E faça eu queria isso. que vocês passassem um abraço aqui para o Calito. Eu vi a fala de vocês, então, assim, é muito bom entrevistado por uma bancada como vocês. Um grande abraço e sucesso. Um abraço. Grande abraço, Romênio. Abraço, Romênio. Até a próxima. Tchau, tchau.